Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre Talismã, sobre dois feitos do Thales Mendes em Talismã durante a saga Talismã, especificamente sobre os efeitos ali, a magia do que ele faz em Talismã 3 e agora em Talismã 4 ao Infinito. Talismã 3 foi lançado no ano passado, 1º de dezembro de 2023, e Talismã 4 está para ser lançado agora, dia 25 de outubro de 2024. E nessas duas histórias, nós temos dois feitos do Thales que são impressionantes. E fala muito sobre a magia do personagem e o porquê dele ter feito isso. Em Talismã 3, a magia através do multiverso, era uma história que falava muito sobre essa questão multiversal, de universos colidindo, de realidades paralelas e todos esses conceitos. E ainda, o próprio conflito dele dentro da saga Talismã no universo original dele. Resulta que ele acabou, durante esse período, em Talismã 3, enfrentando dois vilões, duas versões do mesmo vilão. Horvat do universo dele, o universo 625, e o Horvat do universo 726. O Horvat do universo 726 foi um cara que ganhou, era imperador do universo dele, conquistou aquele universo e queria sair pelo multiverso conquistando outros universos. E aí, em Talismã 3, no universo 625, Thales usa e abusa da magia, causando vários pontos de magia luminosos, vários pontos luminosos de magia que brilhavam e tinha uma escala de poder que dava para ser vista através de universos, porque a magia dele era muito poderosa. Então era como se fosse uma estrela explodindo e reluzindo luz para todos e para vários universos, como um sinal, tá? E Thales fez isso em dois momentos. Primeiro, quando ele sacrifica o Johnny, ele faz um pacto com a morte e ele mata o primo dele. A magia é tão forte, mas tão forte, que ele mata o primo, ele dá o primo para a morte, em troca da morte devolver para ele os UBRs. Ali foi um pico de luz que todo mundo conseguiu captar. E esse Horvat do universo 726, que procurava uma forma de sair do universo dele, encontrar um universo próximo, para que fosse a porta de entrada para o multiverso, captou esse sinal. E falou, opa, esse poder não é daqui, essa luz veio até mim, de onde que veio? Comecei a investigar, como que eu faço? E esses picos que o Thales soltava começavam a deixar o tecido da realidade mais frágil. E seria facilmente tranquilo para esse super vilão poderoso ultrapassar com alguma magia, quebrar a realidade e passar pro universo do Thales. Segundamente, o Thales faz isso de novo, quando o Mark, o padrasto dele, acaba falecendo, e Thales volta no tempo, no universo dele, na linha original, ele volta pro passado para tentar impedir com que aquilo aconteça com ele no futuro. Só que com essa viagem no tempo de ida e volta foram mais dois picos de energia que foi quebrando a realidade, que foi batendo e foi abrindo. Daqui um pouco mais, Thales começa a usar magia para lutar contra os Guardiões. E toda aquela questão de lutar com Dominique também. No caso foi com Dominique, os Guardiões e depois. Ele luta com Dominique, que é outro bruxo, que Thales tem um conflito, e o Dominique consegue roubar a magia do Thales e tal, tem uma batalha muito forte, e Thales abusa do poder para tentar vencer o Dominique. E vai dando outro pulso. Nesse quarto pulso, a realidade se rasga. E aí esse cara, o Horvat 726, atravessa e consegue localizar ele. No início da história, Thales tinha viajado através de projeção astral para esse universo do 726, para falar com o Fernando daquela realidade, que estava alertando ele que naquela realidade eles tinham perdido e que não poderiam deixar o Horvat ganhar na realidade do Thales, senão os dois Horvat iam se juntar para dominar o multiverso, que esse era meio que o plano deles e tal. Com isso, ele já sentiu o sabor da magia do Thales e queria mais, só que não sabia de onde vinha, porque o Thales tinha matado o Fernando naquela realidade para não rastrear ele. Só que aí, Thales começou a dar esses pulsos, ele rastreou, identificou que era o Thales e foi atrás. Quando esse Horvat do universo 726 vai até
o universo 625, que é o universo original do Thales, o Thales está sem poder, porque Dominique roubou a magia de Merlin dele, e Thales tinha perdido o colar talismã porque ele era indigno, por ter feito pacto com a morte e tudo mais. Então ele estava sem poder nenhum. E chega esse inimigo multiversal. Rola uma batalha. No meio da batalha acontecem várias coisas, e por último, no último do último, Thales conseguiu recuperar o poder dele. Quando ele recupera o poder, já era tarde demais. Aí ele foi nos Guardiões, tal, fez todo o negócio, pá, recuperou o poder. Quando ele recupera o poder, ele tá voltando pra Terra. Ou seja, ele perde o poder. Na hora que ele vai morrer, os Guardiões chamam ele. Quando os Guardiões chamam, não me fale um pouco a memória, mas só sei que ele recupera o poder. Só que é tarde demais. Quando ele recupera o poder dele, a Terra é explodida do universo dele, 625, ou seja, o Horvat 726 e todo o universo dele estavam sendo derramados, ou seja, como pensa várias galáxias sendo derramadas sobre a Via Láctea e a Terra e tudo mais. Quando o Thales chega, tudo está sendo destruído. Então a destruição vem vindo e Thales vem vindo aqui. Ó. Quando ele chega até a Terra, acabou. Tudo foi destruído e o plano era destruir, né, justamente o universo do Thales, porque ele era um dos guerreiros mais fortes, uma das versões dele mais fortes que poderiam derrotar o Horvat 626. E eliminando o mal pela raiz, ninguém ia ficar no caminho dele. Ele destrói o planeta do Thales, que era a força dele, os amigos, tudo. E aí Thales chega bem na hora dessa destruição. Só que a destruição vai comendo o planeta. Só que comeu metade do planeta, outra metade ainda estava viva, mas claro, ia ser consumida. Então ele chega nessa metade que ainda está viva e faz o seguinte, ele destrói o universo do Horvat 626, só que ele salva as criaturas e tira do controle do Horvat 726. Então ele destrói aquele universo para não chocar mais com o dele, reconstrói o que foi destruído do universo dele, reconstrói a Terra e modifica a estrutura do universo dele para abrigar as criaturas do universo 726. Então, nessa primeira vez que Thales faz esse feito de remodular o planeta, a existência, ele cria em cima, ele molda, sabe, a realidade a favor do que ele quer que seja feito. Então ele pega a realidade original, pega a realidade que estava vindo e mistura, ele destrói essa aqui, e os detritos, o que sobrou, a energia, os elementos, ele pega o que é útil para a Terra, mistura para criar uma Terra nova que possa abrigar as criaturas do mundo dele, trazer todo mundo de volta e abrigar esse novo povo mágico que está sendo refugiado e chegou do 726. Ele tira essas criaturas do controle do Horvat 726, salva elas e deixa elas livres para recomeçar no planeta Terra. A partir disso, é o universo 625 2.0, por assim dizer, porque é reformulado para suportar as criaturas desse universo morto, para que não haja um desdobramento, ou seja, dois povos de universos diferentes convivendo no mesmo espaço. Poderia dar problema, né? O universo seria destruído ou os dois, mas como ele já tinha destruído, ele remodulou o universo dele para aceitar essas criaturas e não ter problema. E foi um grande feito, porque ele recriou a Terra, recriou as pessoas, recriou o mundo, a galáxia, o universo dele, 625, com base na memória dele e com base na memória do talismã, que tem uma memória coletiva, uma memória fotográfica. Então, a partir dessa imagem fotográfica, ele recriou todo o planeta e todo o universo dele. 625 destruindo o universo 726 e todo o exército do Horvat 726. Com isso, ele leva a Horvat 726 para TLS 25 no universo dele, só que para TLS 25. Então ele remodulou, o universo aceitou essa versão do Horvat, convivendo no mesmo universo com a versão original do Horvat desse universo. Aí ele leva para os Guardiões e fala, ó, vocês estão com o Horvat 625, vocês estão com o Horvat 726. Vocês estão com as únicas duas versões do vilão que poderiam nos ganhar. Façam, terminem o trabalho. E aí que tá o perigo. Duas versões do vilão no mesmo complexo, no mesmo planeta. E aí? O Horvat 625 aproveitou disso para tentar libertar a versão alternativa dele e os dois se unirem, contra Thales, destruir o planeta e conquistarem o multiverso. Então a batalha seguiu. E aí foi para os Guardiões. E essa foi a primeira vez que Thales refez o planeta. E tudo, a realidade.
que ele reescreveu tudo. E agora em Talismã 4 ao Infinito, ele fez algo parecido, deixando bem claro que no universo de Talismã tem um Deus, né, que permitiu que Thales escrevesse a realidade para fazer isso. E isso foi esclarecido agora no Talismã 4 ao Infinito, que tá chegando aí daqui a alguns dias. Que é o que? A gente tá falando sobre anjos e demônios em Talismã 4 ao Infinito, sobre seres divinos, deuses, né, que tem poder para reescrever a realidade como é o Thales, e tem poder para destruir, para recomeçar, para fazer um reboot, por que seja. E aí nessa segunda história acontece que, nessa próxima história, né, que Thales faz essa recriação, que acontece? A Terra se vai de novo, só que dessa vez não é só o universo dele, toda a existência começa a desmoronar, tudo que existe, todos os multiversos, o universo, toda a existência, tudo começa a esfarelar, começa a apagar, porque não tinha mais quem sustentasse isso. Porque essa guerra entre o bem e o mal, entre o Deus e o demônio da nossa história, afetou tudo. E Thales era a ponte que fazia essa ligação entre o bem e o mal, entre o Deus e o demônio, entre essas duas partes, né? Porque ele tinha os dois lados vivendo dentro dele. Com isso, Thales passa por uma purificação e volta e escolhe um lado. Ele escolhe ser do bem. Quando ele vê que está tudo sendo apagado e que seria feito um reboot da existência toda, ele faz a mesma coisa. Ele pega os pedaços, os farelos, o pó daquela existência e cria atrelando tudo a ele. Ou seja, enquanto ele estiver vivo, todo o universo, tudo que envolve a saga Talismã estará vivo com ele. Ele atrelou a existência da existência a ele. Então ele pegou o poder dele, tocou esse pó, esse farelo, essa matéria e antimatéria com o poder dele e falou: enquanto meu poder estiver aqui, eu seguro. Eu vou ser a âncora, eu vou ancorar a existência, o universo. E cada universo, cada multiverso, cada ponto da existência vai ter um pilar que vai me ajudar a sustentar essa existência. Acima do bem e do mal. O meu poder vai reger e segurar tudo isso, enquanto Deus permitir. E é o que ele faz. Então ele pega os pedaços, remonta, coloca a magia dele, em cada átomo ele coloca parte da magia dele e refaz tudo. Volta tudo pro que era. Agora, com cada partícula tendo parte do poder dele. Tudo conectado a ele. Ou seja, enquanto ele vive, tudo vive. E se ele morre, tudo morre e tem esse reboot. Com isso, ele se atrelou a Eros. Porque Eros queria o quê? Queria o reboot. Então Eros pensou: se eu matar o Thales, eu tenho o reboot que eu preciso. Aí Thales falou: não posso deixar tudo ser destruído. O que ele faz? Ele se atrela ao Eros, que é esse demônio, e passa parte do poder dele e parte dele pro Eros. Eles compartilham isso. Ou seja, nenhum poderia destruir o outro, porque senão tudo seria destruído e eles junto. Agora seria, se Eros destruísse o Thales, ele seria destruído também, porque ele tem parte do Thales junto com toda a criação. Ou seja, um não poderia destruir o outro. Aí eles delimitaram limites sobre quem fica com o que, qual o espaço de quem, o que é do bem, o que é do mal, enquanto Deus permitisse até o juízo final. Thales seria aí a ponte que vai erguer, né, a âncora, no caso, o ponto fixo, que vai reger e sustentar o universo da saga Talismã. E essas foram as duas vezes onde ele refez planeta, galáxia, existência, multiverso, universo, tudo a partir das partículas do poder dele, que ele já tinha se tornado um anjo. Então ali ele introduz tudo, deixa tudo como está, imperfeito, como Deus quer, mas segurado pelo poder dele até segunda ordem divina. Somente Deus teria o poder de decidir sobre esse universo, não mais Thales, não mais Eros, apenas o próprio Deus. E é assim que Thales se colocou acima e abaixo do próprio Deus da saga Talismã. As duas vezes onde ele refez tudo. Que loucura, né? O poder dele é imenso, é incrível, e eu espero que vocês tenham gostado. Ele tem esses feitos e outros muito mais, e outros mais, né? Dentro da saga Talismã. E feitos grandiosos, maiores, menores, mas todos incríveis. Porque esse é o nível de poder do personagem Thales Mendes dentro da saga Talismã.